Primeiro vídeo do canal e eu não poderia trazer outro livro pra cá a não ser esse, o Diário de Anne Frank, que tem um peso histórico muito grande e um peso pra mim também. A história dela me marcou demais desde quando eu vi pela primeira vez e fiquei fissurada. Ela é minha garotinha favorita, então eu não poderia trazer outro livro a não ser esse pra começar com o pé direito, né, no canal e falar sobre um assunto que ao mesmo tempo que é recente aconteceu lá atrás. Anne Frank é uma menina judia, era uma menina judia. Ela nasceu dia 12 de junho de 1929 em Frankfurt, numa cidade da Alemanha. Ela vivia com seu pai Otto e sua mãe Edith Frank e com a sua irmã mais velha, Margot. E ela estava ali no momento, ela viveu o momento em que Hitler chegava ao poder com o seu discurso nazista, com o seu discurso antissemita ali, disseminando o ódio pelos judeus e colocando o momento da Alemanha, porque a Alemanha não estava num momento econômico bom, ele botava toda a culpa da Alemanha estar assim nos judeus. Então seu discurso foi se espalhando, foi ganhando seguidores até que ele conseguiu chegar no poder e fez o que fez, né? E percebendo isso, percebendo essa perseguição toda contra os judeus e a situação econômica da Alemanha, o pai dela preferiu se mudar. Então a família toda se muda para a Holanda, para Amsterdã. E lá a Anne, ela já se sente em casa, ela aprendeu a língua, ela fez amigos, ela frequentava a escola e ela se sentia bem ali. O pai dela criou o próprio negócio de vendas de especiarias e estava indo tudo muito bem. Até que em 10 de maio de 1940, a Alemanha nazista infelizmente chega na Holanda e o exército holandês se rende. Pouco a pouco, eles vão implantando as ordens de Hitler e os lugares públicos como parques, lojas, até mesmo as escolas não eram permitidos judeus. Aqueles lugares em que não tinham judeus, não eram de judeus, tinham na porta uma placa aqui dizendo que judeus não eram bem-vindos ali ou coisa do tipo. E aí eles eram proibidos de entrar nesses lugares. Inclusive a Anne estudou numa escola só para meninas judias e essa segregação aí começou na Holanda também. Muito marcado nessa época foi a estrela de Davi, que eles tinham que usar no peito uma estrela de Davi amarela para identificar quem era judeu e quem não era judeu. Então eles tinham que usar aquilo na rua. O pai da Anne perdeu seu próprio negócio, porque como ele era judeu, ele não tinha o direito de ter a própria renda, não tinha o direito de ter a própria empresa. Mas ele também tinha os funcionários que não eram judeus, então eles puderam continuar o negócio para ele ali, continuar mantendo a loja. E na primavera de 1942 ele começou não a montar, porque já existia, mas a mobiliar um porão da sua loja, fazer como se fosse um esconderijo ali, porque caso se eles precisassem se esconder, já teria ali um lugar. E foi isso que aconteceu. A Margot, irmã da Anne, recebeu uma ligação no ano de 1942 também, sendo convidada, né, para trabalhar na Alemanha nazista. Só que eles ficaram, por que eles ligaram para uma menina judia para trabalhar na Alemanha nazista? Aquilo, obviamente, não era um trabalho. Era isso que os nazistas faziam. Eles botavam uma publicidade totalmente falsa do que eram os campos de concentração. Eles faziam propagandas de crianças correndo no gramado, como se todo mundo estivesse feliz. E só você procurar qualquer tipo de vídeo visitando o campo de concentração, a primeira frase da entrada era: "O trabalho liberta". Então eles davam essa falsa esperança para os judeus, para os ciganos, para os negros e para os gays que ali ficavam no campo de concentração, de que se eles trabalhassem, eles iam ganhar a liberdade. Só que na verdade não, né? O único caminho era a morte para quem não conseguia escapar. E lá quase ninguém conseguia escapar, porque era realmente muito difícil, os muros eram altos e ficavam atiradores de elite sempre ali tentando achar alguém que tentasse fazer alguma coisa, e eles matavam mesmo. Então, recebendo essa ligação, eles acharam muito estranho e na madrugada eles saíram assim bem cedo de casa e foram para a empresa do pai e foram para o anexo secreto. Vou estar botando aí a foto do anexo secreto. Era uma estante de livros falsa, que na verdade era uma porta, e atrás dessa porta dava acesso aonde eles se esconderam por 2 anos. Eles ficaram ali escondidos por 2 anos, a família da Anne e mais uma família de 3 pessoas que ela fala também no decorrer do livro.
E eles ficaram ali por 2 anos escondidos e ela escrevendo, documentando tudo. E ela fala como é que era a convivência, que tinha alguns pequenos conflitos, como ela se sentia. E ela mostra ali como ela se descobriu, ela se descobrindo assim o corpo dela ali naquele pequeno lugar, né, cheio de tensão naquele lugar ali. E ela fala sobre como eles tinham que ficar durante o dia, porque como a loja estava aberta durante o dia, eles não poderiam fazer nenhum barulho. Às vezes eles ficavam totalmente calados, nem podiam andar, e se andassem tinha que ser descalço e com meias, para não fazer barulho lá embaixo, para ninguém perceber que tinha alguém lá em cima. Até que, infelizmente, no dia 4 de agosto de 1944, eles são descobertos, né? Então todos ali são presos, todos vão para o campo de concentração. E lá eles são separados, porque eles separavam homem de mulher, criança de adulto. Alguns iam diretamente para a câmara de gás e outros eles aproveitavam para trabalhar ali naquele lugar. A mãe da Anne, ela morreu, ainda não se sabe do que, no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. É um dos mais famosos, assim. A Margot, que é a irmã da Anne, e a Anne foram transportadas para o centro de concentração da Alemanha, Bergen-Belsen, né, que é o campo de concentração ali da Alemanha. Elas morreram lá em meados do ano de 1945. Elas contraíram tifo porque o lugar era totalmente sujo, não era digno de uma convivência, tinha sujeira para todos os lados, eles estavam realmente cagando para eles, como se eles fossem vermes e viver ali não faria falta. Então elas contraíram tifo e infelizmente morreram e foram jogadas numa vala comum junto com outros corpos também sem identificação. E o único que sobreviveu da família dela foi o pai, Otto, que assim que a guerra acabou, ele voltou ao anexo e encontrou o diário da filha e ele juntou todas as páginas e publicou. E hoje é ainda um dos maiores best-sellers, assim, falando de livro. Tem traduzido para mais de 60 idiomas, então eu acho que é um valor que a gente não pode esquecer, sabe? É um livro que a gente não pode falar que não é importante, porque tem muita importância isso aqui. E também tá tendo um projeto muito legal no YouTube, eu vou estar botando aí a foto do canal, é Anne Frank House, onde eles gravaram pequenos vídeos, né, divididos em capítulos, episódios assim, baseados no diário de Anne Frank, no que ela anotava no diário. Só que ao invés do diário, o que teria acontecido se ela tivesse ganhado uma câmera? Então todas as situações ali que ela bota no diário, eles gravam como se fosse ela ali com uma câmera. Então é muito forte, muito forte. Tem um episódio que tem até bombardeio, que ela conta que acordou de madrugada com um bombardeio e vai direto abraçar o pai, morrendo de medo. Então eles gravam isso tudo com efeitos sonoros, então acho que é uma coisa que vale a pena a gente dar a visualização, dar importância para isso. Tem para todos os idiomas, tem legenda em português, então você vai entender o que está acontecendo ali. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo também. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido a importância que esse livro carrega, porque a gente tem que relembrar sim o que aconteceu. Hitler foi real, Hitler existiu, Hitler matou e chegou ao poder com esse discurso de ódio dele. Então acho que a gente tem que debater sim sobre isso, porque até hoje tem gente que se declara fã de Hitler, se declara nazista. Então acho que é uma coisa tão ultrapassada que a gente tem que relembrar. Porque quando a gente não relembra, quando a gente não tem conhecimento sobre os fatos históricos, a gente tende a repeti-los. E nós não queremos isso, não é? Então por isso que eu trouxe também esse livro, para ter esse peso de o primeiro vídeo do canal. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.